Pessoas que tiveram a vida transformada por Deus. Verdadeiras histórias de conversão rumo à vida. É isso que você encontra aqui no programa 180 Graus, o Ponto da Virada, que começa agora. Quando sentimos o toque de Deus na vida, uma mudança acontece. Surge à nossa frente possibilidades de felicidade plena. O toque de Deus restaura, renova, refaz. Hoje conheceremos uma pessoa que experimentou essa graça maravilhosa. Ela vai nos contar sobre essa mudança de 180 graus que lhe trouxe paz. Humberto Ramos nasceu em Belo Horizonte em uma família com mais 11 irmãos. Tem orgulho do pai, um ex-combatente que esteve na operação de guerra na Itália, e também da mãe, muito batalhadora e caridosa. Viveu mergulhado no mundo do futebol, até que um dia um amigo lhe falou de um Jesus vivo e ele ficou maravilhado com aquilo. Era a resposta que ele buscara ao longo da vida. Era o início de uma nova caminhada em um rumo estreito, é verdade, mas com um alvo definido, na certeza de que Cristo seria seu companheiro ao longo da estrada. Humberto, que prazer pra gente ter você aqui no nosso programa. Veio lá de Belo Horizonte para honrar aqui o nosso programa. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço e para mim é uma honra e um prazer muito grande estar participando nesse programa aqui com vocês. Que legal. Humberto, que bons legados seu pai e sua mãe deixaram para vocês. São 11 irmãos? O legado que eles deixaram, o princípio mais importante do legado é o princípio moral. Devo ao meu pai, também à minha mãe, né? Você há de convir que para criar 11 filhos algum tempo atrás, nossa, já não era tão fácil, e meu pai, um homem trabalhador, né? Correto e honesto, e eu posso dizer para você sem nenhuma sombra de dúvida que eu posso conhecer alguém que chegue perto dele nesse sentido de honestidade e lealdade, mas igual a ele eu nunca vi. Que legal. Então esse foi o grande legado que ele deixou. Né? Sabe, meu pai era extremamente rigoroso, principalmente comigo, que eu fui o primogênito, né? Sou o primogênito, dos homens, né? Claro, e ele cobrava bastante, e eu não tinha moleza mesmo. E hoje eu agradeço muito por isso. Olha isso. Né? Então esse é o grande legado que eles nos deixaram. Que ótimo, não tem nada melhor que isso, né? Claro, isso não tem preço, né? Não tem preço. E você, Humberto, de repente se envolveu no mundo do futebol? Até que ponto que você se envolveu nessa paixão nacional? Na realidade, meu pai é torcedor do Atlético também. Era, né? Que ele faleceu ano passado. E eu, muito jovem, já tinha um talento natural, né? Para o futebol. E já despertava atenção em muitas pessoas. E com 14 ou 15 anos, me parece, eu jogando... Em Belo Horizonte se falava na várzea, e já fui convidado para treinar no Cruzeiro na época, né? E aí fui aprovado, mas meu pai não deixou, porque era atleticano. Aí, posteriormente, fui convidado para treinar no Atlético. E a época era infantil que tinha, infantil, juvenil, e o profissional só o que tinha. Com 16 anos, aí eu já fui para o Atlético, treinei, e já fui aprovado. E já, na época, assinava uma inscrição, e os pais assinavam um contrato de gaveta, para não perder o clube, já prendia o jogador ali, né? E meu pai assinou e dali começou a minha trajetória. Olha isso. Mas aliado a isso, eu trabalhava e estudava também. É mesmo? Claro, porque eu tinha com 11 irmãos e eu sendo um dos mais velhos, tinha que ajudar em casa. Então eu trabalhava e estudava também. E eu montava uma estratégia fantástica, porque os dias eu não treinava toda semana, eu tinha 2 ou 3 dias para treinar, eu estudava, trabalhava de manhã no comércio, tá? E os de menores que trabalhavam naquela época tinham o direito de estudar no Senac, no comércio, poderia estudar no Senac. Então o que eu fazia? De manhã eu trabalhava,
de tarde, não todos os dias da semana, ia treinar, voltava do treino correndo, voltava lá para o colégio, para o Senac, aí o rapaz lá assinava a minha carteira e eu tinha que voltar para a loja para fechar o expediente. Gente! E fui levando e terminei. Bom, desde cedo você já teve que ser bem disciplinado, né? Sim, organizado. Disciplinado e tinha que correr desde cedo, né? É verdade. Que não era fácil. E eu sei que foi tudo conciliando. Olha. Aí, posteriormente, eu já ganhava um salário no Atlético também. Eu já tinha um salário. Com essa idade, eu já tinha um salário. E, posteriormente, eu fui promovido a juvenil, né? Já melhorou bem o salário. Aí eu continuei, aí eu não parei de trabalhar, porque já não dava mais, aí continuei, fiquei estudando e jogando. E depois, posteriormente, fui profissional. Olha. E aí, né, tive bom contrato, salário, luva, etc. E aí fui tocando a minha vida, né, dentro do futebol. E aí, em um determinado tempo, eu terminei na época falava científico, né? Uhum. E eu fazia engenharia na época, mas não era o meu dom. O meu negócio era publicidade, jornalismo. E eu acabei não continuando. Quer dizer, você deixou sua vida seguir 100% focada no futebol? 100%. E você viveu de futebol? Vivi de futebol praticamente todo esse tempo, né? E eu, como profissional, eu vivi 15 anos e mais um período na categoria de base, mais ou menos uns 20 anos dentro do futebol. Olha. Então, eu caminhei minha vida dentro do futebol. E depois o seu envolvimento como técnico de futebol, como que aconteceu? Pois é, depois que eu parei de jogar futebol, eu fui ter atividades, né? E montei uma corretora de imóveis com meu irmão, depois não deu certo, aí eu montei uma empresa de recursos humanos também. Né? Nessa ocasião eu tinha uma funcionária que ela é uma das responsáveis por ter me levado a conhecer Jesus. Que ela me falava, existe ainda a DONEP, não sei se vocês conhecem, que é uma associação de homens de negócios, sabe? E ela me convida para ir, porque alguém me convidou. O pessoal me conhecia, alguém me convidou. E eu fui, chegando lá, eu encontrei vários amigos, que da minha época do futebol, que viviam comigo, e achei aquilo muito interessante, né? E dali eu comecei uma caminhada. Mas você havia me perguntado outra coisa, só porque me veio isso aí. Uhum. Aí, como técnico de futebol, eu já tinha parado de jogar. Certo. Né? E aí eu trabalhei na televisão um determinado período e tinha uma empresa também, e trabalhava na televisão como comentarista e fui convidado para entrar no Atlético como coordenador de futebol, ou diretor de futebol, que seria, né? Não como treinador. E ali eu fiquei um tempo e nesse período existia o treinador e o time não estava indo bem no Campeonato Brasileiro de 99. O treinador até era o Dario Pereira, que foi de São Paulo e tal. E aí eles me colocaram. Olha. Provisoriamente, Me perguntaram se eu aceitava, eu já conhecia o grupo e eu aceitei. Só um detalhe, seu pai como atleticano deve ter achado o máximo. Ah, é lógico, ele ficou extremamente feliz, né? É. E aí eu aceitei, e a situação era extremamente crítica. Nós estávamos no décimo lugar, na classificação do brasileiro, em 10º lugar, com quase que nenhuma possibilidade de classificação, e precisávamos ganhar um jogo que era o Grêmio, com a diferença de 2 gols, e ainda torcer por outros resultados. Puxa vida! Aí eu enfrentei, eu nem encarei como desafio, encarei como uma oportunidade. Olha. E eu já conheci o grupo, né? Então eu enfrentei e aconteceu tudo isso. Nós ganhamos o jogo do Grêmio de 2-0, o outro resultado, acho que foi Internacional e Botafogo, não me lembro. Empataram e nós nos classificamos em 7º lugar e fomos para os playoffs contra o Cruzeiro, Corinthians e o Vitória, em suma. E chegamos até a final de um campeonato brasileiro. Gente, né? Olha que emoção. Chegamos à final de um brasileiro. Agora, eu posso afirmar para você com toda certeza, tudo isso aconteceu, foi a mão de Deus na minha vida, sem dúvida nenhuma. Ali como treinador, né? Voltando à história da menina, depois daquilo ali, aí eu me converti e frequentei uma igreja judaica messiânica por 16 anos. Nesse período eu frequentava essa igreja e a gente já tinha noção do sábado. Só que guardava o sábado de uma maneira
mais light. Sei. Não? Mas você já tinha essa consciência da mão de Deus te acompanhando, te abençoando? Totalmente. Tanto é que eu me lembro nos jogos, assim, quando eu estava ali como... Eu nunca havia treinado time nenhum, foi a primeira oportunidade como treinador. Imagina. Uma coisa dificílima, não é? E conseguir, né, esses resultados. É uma coisa assim que eu atribuo mesmo, foi a mão de Deus que me levou ali com algum propósito. Claro, com algum não, com um propósito, é lógico, sem dúvida nenhuma. Nessa sua carreira, Humberto, tanto como jogador profissional, quanto também como técnico, quais foram os momentos auge, assim, que você destaca como de maior realização para você? Olha, como jogador, quando foi campeão brasileiro, né? E nós fomos campeões contra o Botafogo no Maracanã e eu fui o melhor jogador em campo. Quer dizer, e você fala assim com uma naturalidade, né? Fomos campeões, eu fui o melhor jogador. Puxa, isso daí é o máximo, né? Não, mas sem nenhuma soberba. Eu fui, ganhei o prêmio de melhor jogador e fui o responsável da jogada do gol. Gente! Tá gravado, todo mundo vê aí sempre. Então, e isso gravou assim, na torcida, né? Em Belo Horizonte, na torcida do Atlético, porque depois de 40 anos que vieram ganhar um título importante. E você lá, estrela do campo. E aí isso aí para mim foi marcante no sentido de um trabalho, de uma realização profissionalmente, né? E principalmente de dar felicidade para as pessoas. Não sei se é uma felicidade efêmera, porque passa, mas faz parte da vida e eu estava ali envolvido. Claro, né? Claro. Então, por essa, assim, de ver a alegria quando chegamos em Belo Horizonte, caminhão de corpo bombeiro, a cidade parou. Pensa, tudo parou, tudo imagino, parou. Eu sei que nós estávamos no caminhão de corpo bombeiro, um torcedor estava ali querendo alguma coisa minha, eu não tinha nada, dei para ele um cinto. Quando atravessamos a cidade inteira, chegamos na sede, quando eu fui descer, ele me botou no pescoço dele, caminhando ali, quer dizer, Poxa. Essas coisas não tem preço, né? E como técnico depois, mais tarde? Pois é, aí como técnico foi exatamente essa situação de chegar, sabe, ao final de um campeonato brasileiro, decidindo contra o Corinthians, lá no Morumbi, e o jogo foi 0-0, mas pela campanha do Corinthians, o Corinthians foi campeão. E o mais importante, assim, para mim como técnico, foi o resultado disso aí, né? Porque quando eu peguei o time, a maioria dos jogadores estavam desacreditados, a situação estava crítica. E quando terminou, vários jogadores ganharam prêmio, bola de prata. Estou falando em linguagem de futebol, me desculpa, mas é o que é. Tem que ser. Convocações para a seleção brasileira e profissionais assim, que cresceram. Isso, para mim, foi assim, a maior alegria. Uma realização. De ver, sabe, todos, porque eu já estive ali e vendo eles crescerem. Isso foi uma grande alegria, assim, sem dúvida nenhuma. Quando você olha para trás, Humberto, em todas essas experiências que você teve a oportunidade, né, de passar na vida, o que você diria olhando para trás? Quais as dificuldades que te amarravam e que te impediam naquele momento de entregar a vida 100% para Deus, ter a vida direcionada, né, para um outro rumo, para o rumo dos caminhos do Senhor? O que te segurava? Olha, na realidade, sempre tive os princípios éticos e morais que meus pais me apresentaram. Mas o que acontece? Minha família é toda espírita, entende? E eles seguiam essa filosofia espírita. Você também? Não, eu estava no meio da família, mas aquilo não me convencia, não me agradava. Então, falava fazer determinada coisa ali, no jogo, não sei, aquilo me incomodava, sabe? E eu não acompanhava, eu não seguia aquela situação, aquela coisa, mas também não procurava outra situação. Porque o que eu pensava? Olha, eu sou uma pessoa honesta, sou um bom filho, eu ajudo meus pais, eu sou correto, eu não faço mal para ninguém. Dentro da minha profissão eu ajudo muitas pessoas, ajudo. Dentro da minha vida eu ajudo. Então eu sou um cara bom, estou tranquilo. Entendeu? Eu não tenho maldade no meu coração. Então eu estou tranquilo. Para mim, eu achava que isso bastaria. Claro. E eu imagino que essa é uma situação em que muitas pessoas se encontram. Sim. Porque se você tem uma moralidade, né, de acordo com o que a sociedade exige, se você realmente não é um camarada ilegal, não está envolvido com vícios, então pronto, para que eu preciso, né, de uma religião, para que eu preciso me entregar a Deus? Exatamente. Então, agora, o que eu quero saber é exatamente, se você já era um cara direito, um cara honesto e tal, por quê? O que aconteceu que deu uma virada na sua vida de 180 graus?
Então, aí eu volto a falar da menina lá, minha funcionária, né? E aí eu fui conhecer essa DONEP, que era a Associação de Homens de Negócio, chama Associação dos Homens de Negócio do Evangelho Pleno. E lá chegando eu vi vários amigos meus que, teoricamente, eram do mundo, né? E ali participando. E um deles fala uma coisa que me tocou bastante, que eu vou até falar o nome dele, que é Dirham, que é um grande amigo. Ele fala de um Deus vivo, de um Cristo vivo, um Jesus vivo, que eu nunca ouvi falar. Eu ia falar Jesus, que Jesus, né, tinha morrido, e o Jesus que você vê em fotografia, essas coisas, nunca ouvi falar. E eu me impressionei com esse Jesus vivo e quis conhecer esse Jesus vivo. Eu vou te falar que quando... Isso aí era no almoço, sabe? A estratégia deles, a gente almoçava na churrascaria, até o que convidava pagava o almoço, e a gente participava ali, tá? E depois voltava. E ela era basicamente fundamentada em testemunhos pessoais. Olha. Então, tinham muitos testemunhos pessoais interessantes, né? E aí, quando eu voltei para a minha empresa, todo mundo me achou diferente. Ué, Humberto está com um brilho diferente nos olhos, algo diferente. E, posteriormente, um outro amigo também, que é esse que me deu o livrinho dos louvores, que era um empresário em Belo Horizonte, tinha um avião e me convidou para ir para Campinas. Porque eles faziam assim, viajavam e num jantar faziam esse movimento e davam testemunhos. Aí fomos ele, mais 2 ou 3, fomos para Campinas, comprei até um terno que não tinha. Minha esposa até riu, falou, o crentinho vai botar terno, que legal, assim. E eu achei muito, muito interessante. E depois, na volta, trouxe um livro de um deles lá, dessa congregação judaica messiânica que nós passamos a frequentar durante 15 anos. E aí começou toda uma trajetória. E fomos batizados lá, né? E só que, basicamente, lá a gente fazia o estudo nos sábados, guardava o sábado, mas fazia o estudo da Torá, sabe? E estudava os evangelhos também, né? De uma forma assim, não como agora, como eu conheço hoje, mas estudava também. O que foi que aconteceu, Humberto, que dentro dessa trajetória te levou para um outro rumo? Como foi que você conheceu, por exemplo, a TV Novo Tempo? Então, aí a gente, quando estávamos lá, eu e minha esposa falávamos, está faltando alguma coisa, né? Está faltando, a gente... Está bom e tudo, mas falta. A gente tem algo mais profundo a buscar. Uma verdade mais profunda, algo... E a gente tem que se empenhar, a gente precisa estar ativo em alguma coisa e nós resolvemos sair. E nós achamos igreja. Olha. E eu vou te ser sincero, eu não conhecia a igreja adventista. Nunca tinha ouvido falar. Nunca tinha ouvido falar. Olha só. Aí, estando em Jacareí, que é a família da minha esposa de Jacareí, estando em Jacareí, um dia na casa da irmã dela, eu vendo a televisão, eu vi o Ivan Saraiva fazendo uma pregação. Achei super interessante. Parei e me atentei para aquilo. E fiquei muito bem tocado. E pensei comigo mesmo, olha, estou achando o caminho. Gente, que coisa. E isso que eu sempre fui muito questionador, e muito, assim, no sentido de buscar realmente a verdade. Claro. Porque você não pode viver fora dela, né? Senão tudo é engano. Né? E aí, eu vi até o resto da programação, alguns louvores e tal, e vim para Belo Horizonte, comentei com minha esposa, e vim para Belo Horizonte falando, olha, é interessante, eu gostei desse Ivan Saraiva, dessa pregação dele. Carmen, eu acho interessante, vamos procurar saber mais. Tá? Aí procuramos igreja adventista, ligamos na igreja central, e acabou que o pastor ficou de dar retorno, não deu. Aí, como nós moramos em Nova Lima, procuramos uma igreja perto de casa, em Nova Lima, e em casa eu não tinha nem Sky nem Net, eu tinha Embratel. Eu nem sei, não me lembro mais por que eu troquei, mas eu sei que eu troquei. E botei Sky. E aí eu comecei a assistir a Novo Tempo. Olha. E nesse período eu tive que fazer uma cirurgia de quadril. Tive que botar uma prótese de quadril, em detrimento à questão do futebol. E aí eu fiquei mais preso em casa, e aí fiquei vendo mais a programação. Aí a coisa ficou muito mais latente. Puxa. E a minha vontade muito grande. E nós começamos a buscar, e começamos a frequentar essa igreja de Nova Lima. Mas ainda não era aquela situação.
Aí voltamos, íamos lá na Central. E aí na Central ouvimos um comentário que ia abrir uma igreja, na época até era no bairro Savassi, que se chamaria Espaço Novo Tempo, da Igreja Adventista, mas que com um novo conceito, contextualizado em busca de certas coisas. E aquilo me tocou bastante. E uma das meninas que eram lá da Escola Sabatina, e nós fizemos amizade com ela, que é a Kátia, que hoje está com a gente. E a Kátia, e nós comentamos com ela, ela falou, não, aí já está com o negócio, está comentando, e nem é lá, no Belvedere, e ela perto da minha casa. Olha só. Olha que Deus faz. Poxa, perto da minha casa. Aí eu falei, não, Kátia, eu estou dentro. E ele estava convidando o pessoal. E eu e a Carmen nos convidamos. Não avisa para esse pastor Jomas, que é o pastor Jomas, que nós queremos, nós estamos dentro. E quando ele ligou para ela, para a Carmen, eu acho que ela estava tão empolgada e emocionada, que ele falou com a Kátia, Kátia, ela está mais empolgada do que nós. E aí começou tudo. Gente, mas você se lembra de um momento, assim, sabe, daquela sensação de você se sentir em casa, de você sentir que encontrou o seu lugar, aquele momento de uma oração de entrega que realmente selou o seu caminho nesse sentido? Olha, desde o princípio, porque foi muito, nós ficamos quase que um ano só em cima de estudos, né, muitos estudos. E desde o princípio, cada coisa nova sempre me tocava mais. Crescia dentro de mim uma vontade muito grande. Espiritualmente eu crescia cada vez mais. Mas o grande momento foi exatamente no dia da inauguração da igreja, lá no Belvedere, na inauguração da igreja, e foi o batismo nosso. Meu e da Carmen. Puxa. Mas nesse dia, desde o primeiro momento dos louvores, de toda a programação, eu não consegui me conter um instante de lágrimas. Olha só. Eu não sabia o que era. Muito emocionante, né? Eu não parava e as lágrimas desciam, e cada louvor achava mais maravilhoso que o outro, o ambiente cada vez mais maravilhoso, até o ato do batismo. E olha, eu vou te contar, fui numa época bem fria, estava água gelada lá, e a gente tremendo na água e eu não parava, e as lágrimas desciam. Terminou o batismo, depois a gente estava ali com o pessoal da mesma maneira. Então, para mim, aquele momento ali foi um momento assim que selou, entendeu? Já vinha num processo, certo, claro, mas ali aquele momento assim, ele selou, como assim que Deus falou, olha, você procurou, você pediu, é aqui, agora trabalhe. Que legal. Mas é aqui. Foi esse o grande momento. Eu imagino que foi um momento marcante, né? Essa coisa do batismo ainda por cima, né? Aquele ato todo, aquele ritual. É maravilhoso. Foi maravilhoso, e vendo todo mundo ali em volta da piscina. E a gente novo, né? Porque nós não éramos adventistas. Claro. E o pessoal todo lá já adventista, formado já na igreja e tudo, e nós não. O que aquele ato, Humberto, estava dizendo para os seus amigos, para a sua comunidade, para a sua família? O que significou o batismo na sua história? O nascimento do novo homem, né? Sem dúvida nenhuma. É isso aí. E eu tenho certeza e convicção absoluta que é isso. E eu sei que através desse ato, posso dizer até do primeiro batismo, né? Claro. As coisas mudaram na minha vida, assim, radicalmente, mas esse aí, sabe quando fecha e sela? Esse fechou e selou e assim, para mim representa assim, ó, Deus falou, olha, você está comigo, eu não te largo mais. Puxa. Vai trabalhar, rapaz. Eu penso. Que delícia, que gostoso. Olha, Humberto, a gente tem então aqui no nosso programa aquele momento, né, do ping-pong. Sim. Então eu vou falar para você uma palavra e você me diz o que vem à mente, tá bom? Tá ok. O tempo. O tempo é de Deus. Uma dica. Uma dica. Procure aprender. Felicidade. Felicidade é eterna. Um sentimento constante. Buscar a Deus a todo instante. Futuro. Pertence a Deus. Um privilégio. Privilégio é estar nos caminhos de Jesus. Um pedido. Que a minha família converta. Um medo. Da morte. Uma grande verdade. Jesus. Uma grande mentira. Satanás. Envelhecer. Natural da vida. Um sonho. O sonho, que esse mundo transforme. A grande lição da sua história. Tudo é possível naquele que crê. Sofrimento. Faz parte da vida. E um versículo da Bíblia que te acompanha. Olha,
são vários versículos, é tão, né, cada momento que você abre a Bíblia é tão maravilhoso, mas desde que eu recebi uma vez uma mensagem com esse versículo, ele ficou gravado na minha mente, que é Salmo 92, 12, que diz: ensina-nos a contar os nossos dias para aproveitar o nosso pouco tempo para alcançar a tua sabedoria. Puxa vida, que versículo maravilhoso. Olha, Humberto, sua história é admirável. E a gente tem que respeitar muito, né, essa forma como Deus trabalha. E você estando aqui prova pra gente que Deus tem uma transformação para qualquer pessoa. Não precisa a pessoa estar arrebentada na vida, estar totalmente desestruturada, não. Deus guia, Deus trabalha, Ele faz um crescente na vida da pessoa. E eu me sinto muito abençoada de ter uma pessoa como você aqui, enobrecendo o nosso programa. Te agradeço muito, viu? Eu que agradeço, e agradeço a Deus pela oportunidade de eu estar aqui. Obrigada. E a gente termina o programa 180 Graus feliz por essa história tão linda. E como diz o texto bíblico, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Obrigada pela sua companhia e até a próxima semana.